eu sou o professor Antônio Sérgio Alves. Vamos à nossa 8ª aula de redes locais e comutação. Então, a nossa introdução do assunto Spanning Tree Protocol, redundância de camada 3. Redundância de camada 3 é algo muito simples, por quê? Primeiro, o nosso datagrama IP possui um campo chamado TTL. E se o nosso datagrama se perder na grande rede, a cada roteamento, o campo TTL é decrementado no mínimo de 1. E quando chegar a 0, esse datagrama é descartado e avisado a origem. Então, para eu ter caminhos redundantes, eu tenho outra facilidade. Eu não conto com domínios de broadcast, eu saio do domínio de broadcast quando eu passo de um roteador para o outro. Agora, e quanto à redundância de camada 2? Que nós estamos no mesmo domínio de broadcast. Nós não temos um equipamento camada 3 para interligar o domínio de broadcast. Na realidade, o camada 3 separa os domínios de broadcast. Como fazer essa redundância? Então, esse é o nosso objetivo, estudarmos a possibilidade de redundância em camada 2. Então, o problema da redundância de camada 2. Temos aqui à esquerda do nosso vídeo a primeira topologia. Então, nós temos uma estação cujo MAC é final 11. É claro que eu facilitei esse endereço MAC com o objetivo de não complicar, ligado ao nosso switch A, e uma estação com MAC 222 no final, ligado a um hub. Lembre, switch trabalha na camada 2, hub trabalha na camada 1. Então, qual o problema de redundância? Quando a estação 2 envia uma informação destinada à estação 1, quando chega na porta do hub, ele faz o que nós estamos vendo aqui, ó, faz um flooding, envia para todas as portas, exceto todas as portas ativas, exceto a porta pela qual recebeu a informação. Então vejam que é passado para o hub através da Fast 3 para o switch A e é passado para o switch B através da Fast 02. Então, essa é a primeira parte da nossa transmissão. E observem aqui na figura da direita que quando entra um frame pela Fast 02 do switch, ele atualiza a sua tabela MAC Address Table, ou seja, pega o endereço de origem e diz que ele alcança a estação 2 através da porta Fast 02. Da mesma forma, o switch B, que também recebeu essa informação através da Fast 01, diz que ele alcança a estação 2 através da Fast 1. Então, o primeiro passo foi esse. Agora, nós vamos verificar o segundo passo. O switch recebeu a informação e não sabe onde está a estação 1. Se eu não sei onde está a estação 1, o switch faz o quê? Ele passa para todas as portas ativas, é o que ele está fazendo aqui, ó, passando para todas as portas ativas a informação, faz um flood do quadro. Da mesma forma, o switch B também faz o flood desse quadro, passando a informação para todas as portas ativas, porque ele não conhece o MAC 1. Ok? Então vejam que a porta do switch A, Fast 04, recebeu essa informação e tem uma ligação com o switch B. Então, vai passar essa informação para o switch B. Então, observem vocês aqui. O switch A passando essa informação para o switch B. O switch B, ao receber essa informação, verifica o quê? Uma inconsistência na sua tabela de alocação de arquivos, né? Na sua MAC Address Table. Porque anteriormente ele tinha informação que a estação 2 estava na Fast 1. E agora ele passou a ter informação baseada na origem deste frame que está na Fast 04. Com isso, nós temos o quê? Nós temos a primeira inconsistência. E a mesma coisa é feita com a informação que chega do switch B para o switch A. É feito um flood. E nesse momento, a estação recebe esse frame e
mostra aqui em cima também, nós estamos vendo a inconsistência que deu na sua MAC Address Table. Então vejam, já temos um problema na redundância de camada 2, a inconsistência na tabela de MACs do switch, para saber porta MAC que se encontra. Prosseguindo, além disso, nós temos o quê? Com esse giro todo, nós vamos ter duplicidade de frames. E olha o interessante, como veio novamente para o hub de ambos os switches, a própria estação que transmitiu vai receber em duplicidade esses frames ou quadros. E se eu fosse simular mais à frente, a própria estação 1 também receberia os frames em duplicidade. Além disso, nós já provamos anteriormente essa inconsistência na tabela MAC Address Table. Por quê? Vai oscilar. Ora ele acha que está por uma porta, alcança a estação 2, ora ele acha que é por outra. Então essa oscilação é uma inconsistência na MAC Address Table. E o pior disso, que até agora nós vimos uma conversação unicast entre 2 e 1. Mas lembre-se que sempre que nós vamos fazer um ARP, nós enviamos o destino broadcast. E o broadcast vai ocorrer o quê? Vai ficar interminavelmente sendo enviado dentro do nosso domínio de broadcast. Isso é chamado de broadcast storm, ou seja, de tempestade de broadcast. Então, são os três problemas. Dos três problemas entre duplicidade, inconsistência e o broadcast storm, com certeza o broadcast storm a tempestade de broadcast pode derrubar a nossa rede. Vamos agora a outros problemas, né? O loop de wiring close, ou seja, do armário de telecomunicações. Então nós temos aqui a camada de acesso, a camada de distribuição e a camada de núcleo. O modelo em camada estudado lá atrás na nossa aula 3. Então, vejam que aqui eu não estou fazendo uma agregação de links, mas por algum motivo esse loop foi criado porque duas portas interligando os mesmos switches, por algum equívoco. Então, conexões duplicadas entre o switch de distribuição e o switch de acesso. Só não confundam com o Ether Channel. Isso é um outro problema de loop. Outro loop que é resultante de conexões em duplicidades, só que agora foi conexão com dois switches de distribuição diferentes. Vamos discutir qual o impacto disso? Voltando à tela anterior, aqui o impacto, o loop está aqui, ó, entre esses dois switches. É um loop? É. Considerável? É. Agora observe aqui, olha o loop que isso está acarretando. Um loop muito maior, afetando uma quantidade muito maior de switches na nossa estrutura. Loops na área de trabalho, parece brincadeira, mas, vamos colocar um hubzinho para facilitar a vida? Vamos colocar um hub. Aí coloca um hub para aumentar a quantidade de máquinas na minha seção. Beleza. Aí outra seção gostou da ideia, faz a mesma coisa. Maravilha. Aí qual o grande problema? Quando uma seção, para melhorar a comunicação, interliga um hub ao outro. O que acontece? O administrador é surpreendido por um loop imenso. Provavelmente irá derrubar toda a nossa estrutura de redes. Prosseguindo, vamos falar agora do algoritmo de Spanning Tree e os 4 processos desse Spanning Tree algoritmo. Ou seja, o primeiro é a eleição do menor bridge ID. Então não é menor MAC, é menor bridge ID. Bridge ID é priority concatenado com o MAC. Isso nos dá o quê? Quem vai ser o root bridge. Segundo, eleição do menor caminho para o root. Isso vai nos dar o quê? A root port de cada um dos nossos switches. Terceiro, eleição do menor bridge ID do switch que está encaminhando o BPDU do root.
O que ocorre? No enlace entre dois switches, qual porta vai ficar bloqueada? Qual porta vai ficar em forward? Simples. Eu vou optar para que, se o custo é empatado, nós vamos optar pela que possuir o menor MAC vai ficar ativa, vai atender ao segmento, vai ser designada. Quarto, é o grande desempate, eleição do menor Port ID. Cada porta tem o seu valor, 128.1, 128.2. Então, quando eu empatar em tudo, um exemplo clássico, quando eu empatar dois switches ligados entre eles, eu vou desempatar a porta que vai ser a root port da porta que vai ser a bloqueada, alternativa, através do menor Port ID. É assim que procede. Vamos relembrar o que já foi visto na aula, os campos da BPDU, né? Então, identificação do protocolo, a versão do Spanitree, o tipo da mensagem, o flag para verificar se houve ou não alteração na topologia, o campo para eu colocar quem é o meu root ID, o custo para o root ID, o bridge ID de quem está enviando aquela BPDU, o port ID, até para que eu saiba o custo, a vida da mensagem, o máximo de vida da mensagem, o hello time, que é de quanto em quanto tempo nós vamos mandar mensagem de hello para manter o Spanitree consistente, e o forward delay, que envolve o quê? O listen e o learn, ou seja, o tempo de forward para eu passar em listen e para eu passar em learn. Vamos ver detalhes desse processo. Então, primeiro, elege o root bridge. Segundo, cada switch não root define a root porta. E terceiro, portas que não sejam root port recebem BPDUs. A menor bridge ID será a designated port. Já vimos no nosso material online. Se não, será non designated port. E o quarto, caso haja empate em custo e a ligação seja no mesmo switch, o empate no root bridge, será utilizado o menor Port ID. Vamos agora a alguns questionamentos, transformar a nossa videoaula bem mais prática. Então, primeiro, qual o root bridge dessa topologia? O root bridge dessa topologia é o que tem o menor bridge ID. O menor bridge ID é prioridade mais MAC address. Então, se todos têm a prioridade padrão, que é 0x8000 ou 32768, nós vamos ver quem tem o menor MAC. 0, 0, 0, 0. Empatou. 0, 0, 0, 0. Empatou. E, 6. O E perdeu para o 6. D. O D perdeu para o 6. O 0 ganhou do 6. Então, este aqui vai ser o nosso root bridge. Nosso root bridge natural. Nosso root bridge natural. Então, decidimos o quê? Quem é o nosso root bridge? Nesse caso, é o menor bridge ID. Como eu não mexi na prioridade, esse é o nosso root bridge. Agora, custo por enlace. Existem duas formas de calcularmos o custo. Uma é a forma inicial do Spanitree, que é 1000 divididos pela bandwidth, largura de banda, em megabits por segundo. Só que com o surgimento das interfaces de 10 gigabits, 100 gigabits, o que ocorre? Tivemos que o I3E teve que alterar e fazer uma nova tabela, que essa tabela apresentada aqui é a tabela revisada do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Então, custo para 10 GB, custo é 2, para 1 GB 4, 100 megas 19 e 10 megas 100. Ok? Então, custo por enlace, não é giga? Giga, o custo é 2. Giga, o custo é 2. Opa! 2 não, o custo é 4, desculpa. O custo é 4. Giga, o custo é 4.
Giga, o custo é 4 do enlace. Fecha Ethernet. Fecha Ethernet, o custo é 19. Então, vejamos, já temos o nosso RootBridge e o custo de cada enlace, conforme a tabela revisada do I3E. Agora, vamos definir a rootport. Nós estamos fazendo o quê? O que em programação é chamado de chinês. Nós estamos fazendo um passo a passo de como o nosso algoritmo de Spanitree funciona. Então, olha só. O RootBridge envia BPDUs por todas as portas, ele envia BPDUs. Então, o custo dessa porta aqui é 4. Esse caminho aqui é 8. Aqui é 4. Esse caminho aqui é 8. Esse aqui é 19. Então, vamos ver qual seria a rootport? Desse aqui não tem. Essa é a rootport. Desse outro switch aqui também nós temos claramente a rootport. E nesse terceiro switch, o 006 alguma coisa, nós temos 19, essa não é o menor custo, então não é a rootport. E nós temos o 8. À esquerda e à direita. Então, qual vai ser a rootport? Opa, a rootport vai ser essa aqui. Por quê? Vejam o critério de desempate, lembram? É o menor bridge ID. O caminho tem o mesmo custo, o menor bridge ID é o primeiro critério de desempate. Então, vejam, custo 4... Custo 8, rootport, por quê? Menor bridge ID foi o desempate. Então, nós já temos o custo de cada switch, calculamos a rootport, que é o menor custo para o RootBridge, o menor custo para o RootBridge. Então, vejam que o algoritmo é bem simples, bem simplório. Então, agora, designated port. Portas designadas a atender ao segmento. Então, todas as portas, existem exceções toda regra, né? Mas todas as portas do RootBridge são DP, Designated Port. Então, todas que eu botar esse quadradinho são designadas portas. A rootport já é rootport. Está encaminhando as informações e vamos ver as outras, né? Primeiro, eu tenho que ver neste segmento, nesse segmento aqui, qual porta vai ser a rootport. Como é que eu sei isso? O algoritmo faz o seguinte, calcula o custo que ele tem e o custo do switch. Se for uma porta que não é rootport, se meu custo for pior do que o meu vizinho, eu vou fazer o quê? Vou diminuir. Então, olha só. Vamos imaginar este enlace. O custo desse switch de baixo, o custo é 4. O custo do meu vizinho é 8. Porque, olha só, está vindo por um enlace que custa 4 e o custo seria 12. Então, 12 menos 4, 8. Qual o melhor custo? 8 ou 4? 4. Então, a porta ficaria designada. Designada a atender ao segmento. Vamos ao nosso switch 00E agora, o da esquerda superior. Mesma coisa, ó. Chegou com custo 4, chegou com custo 12. Chegou com custo 12 por um enlace que custa 4, é só subtrair, que eu tenho custo 8. Então, quem atende a esse segmento? Eu que tenho custo 4 ou o meu vizinho que tem o custo 8? Eu. Então, essa porta vai ficar designada a atender ao segmento. Ok? Nosso problema agora é o switch 006. A rootport, tudo bem. Vamos ver as outras duas?
o meu custo é 19, por um enlace que custa 19. Então, qual é o custo do meu vizinho? 19 menos 19, 0. Se o custo do meu vizinho é 0, ele é o root bridge. Então, quem atende é ele mesmo. Então, essa porta vai ficar o quê? Não designada. Não designated port. Só falta uma porta, essa porta aí da Giga 0/2. Então, olha só. O meu custo é 8. Por um enlace que custa 4. Então, o custo do meu vizinho é 4, né? Se eu tenho um custo 8 nesse caminho, por um enlace de custo 4, e eu tenho custo 8, 8 menos 4, 4. Então, o custo do meu vizinho é 4. Realmente, o custo do meu vizinho é 4. Então, o que acontece? Se o meu custo é 8, quem vai atender as estações que estejam nesse segmento? O meu vizinho. Então, essa porta também ficaria em non-designated port. Ou seja, 2 portas não designadas e uma root port no 006, uma root port e uma porta designada no 00E, à direita embaixo, uma root port e uma porta designada no 00D e todas as portas designadas no root bridge. Eu até habilitei no simulador a sensibilidade das portas em verde ou âmbar para indicar se é designada ou não designada. E vejam que nosso cálculo bateu com o cálculo do simulador. É claro que o algoritmo é o mesmo, tanto no simulador quanto o que eu estou passando aqui para vocês. Então, não tem. Designated port é a porta designada a atender ao segmento. Então, está aqui a nossa porta designada. Agora vamos para a nossa atividade. Nossa atividade de hoje é um exercício. Esse exercício nos solicita definir o quê? Root bridge. Quem é o root bridge? O menor bridge ID, que eu posso alterar fazendo o quê? Diminuindo o valor da prioridade. Diminuindo o valor da prioridade. Então, lembre-se, o nosso algoritmo, STA algoritmo, primeira coisa que a gente faz é todos os switches enviam cédulas para que possam o quê? Se eleger a root bridge. E conforme vai perdendo a eleição, ele vai somente reencaminhando as cédulas, as BPDUs, melhor dizendo, né, que seriam as cédulas da eleição, para os demais da topologia. Segundo passo, o custo dos enlaces. O custo dos enlaces. Nós temos a nossa tabela, lembram? A tabela revisada do I3E nos preconiza o quê? Que nós temos o custo para 10 gigabits por segundo, custo 2, 1 gigabit por segundo, custo 4, 100 megabits por segundo, custo 19, 10 megabits por segundo, custo 100. Então, existem outros valores nessa tabela revisada do I3E. Mas para o Ethernet, nós necessitamos trabalhar com estes valores. Então, esse custo dos enlaces vai ocorrer de que forma? Quando eu repasso, eu adiciono o próximo custo. Se eu adiciono o próximo custo, eu tenho o quê? Eu tenho o custo total do meu caminho, que é aquele CT que nós vimos nas figuras anteriores. Depois disso, já definimos o root bridge. Aí o root só passa BPDUs do root bridge. Vamos definir as root ports. O que seriam as root ports? Lembrando, as portas que têm o menor custo para o root bridge. A porta que tem o menor custo para o root bridge. Então, se eu recebo o BPDU de 1, 2, 3, 4 portas, a que tiver o menor custo vai ser o quê?
a root port. E as outras, nós vamos ter que definir se são designadas ou não designadas a atenderem ao nosso segmento. As portas designadas e não designadas. Como é que eu faço isso? Aí tem todo um critério. Primeiro, eu tenho que calcular entre o meu switch em questão e o switch do vizinho. Como é que nós podemos fazer isso? Eu recebo o PDU por todos os caminhos. Então, eu tenho um custo que eu recebo do vizinho. Por exemplo, o vizinho da esquerda, custo 4. Ou custo 8. Vamos botar 8 para facilitar nosso cálculo. Esse vizinho tem o custo 8. Por um enlace de custo 4, então o custo nesse sentido vai ser o quê? Custo 12. Se meu custo é de uma interface de 10 gigabits por segundo, o meu custo é 2. Se o meu custo é 2 e eu calculei que 12 menos 4, que é o custo do meu enlace, dá 8, eu sei que o custo do meu vizinho é 8. Então, nesse caso, eu sei o quê? Que se ele custa 8 e eu custo 2 para atender a esse segmento, essa porta vai ser não designada. Não designada. Ok? Vai ser uma porta não designada. Então, é esse cálculo que é feito. Por exemplo, imagine agora vocês que eu tenho um custo, ao invés de 10 gigabits, vamos dizer que nós temos 100 megabits por segundo. Então, eu tenho um custo de 19. Esquece essa outra parte da topologia. E minha root port 19, e esse outro vizinho tem o custo de 4. Para um enlace que custa 4 não, vamos botar um custo de 8 também, senão fica ruim de fazer o cálculo. Até pode ser feito, mas ele seria o root bridge. Para um enlace de 1 GB, um enlace que tem custo 4. Então, o que acontece? O custo dele é 8, mais 4, 12. Para um enlace que custa 4, o custo é 8. Opa, o custo é 8. O meu custo é 19, porque agora o enlace aqui é de 100 megabits. Meu custo é 19. Ora, se meu custo é 19 e o do meu vizinho é 8, a minha porta não vai atender. Quem vai atender é o vizinho. Então, a minha porta vai ser bloqueada e o meu vizinho vai ser o quê? Aquele que vai atender ao segmento, porque meu custo é 19 e o custo dele é 8. O custo dele é 8. Então, portas designadas e não designadas. Esse é o esquema das portas designadas e não designadas. Vamos para a nossa topologia? Primeiro, então, quem é o root bridge? 00E, 000. Menor bridge ID. Falei em prioridade? Não. Se eu não falei em prioridade, o da direita é o nosso root bridge. Então, já definimos o root bridge. Agora, vamos definir o custo dos enlaces. Fecha a Ethernet, custo 19. Custo 19, custo 19. Maravilha. Então, olha só. Esta porta tem o custo 19, esta porta o custo 19. Qual vai ser a root port? Qual o primeiro critério de desempate? Quem tem o menor MAC. Mas, ó, ambos os lados estão interligados ao mesmo switch. Então, eu não posso desempatar por bridge ID. Eu não posso desempatar por bridge ID. Por que eu não posso desempatar? Ambas as portas estão ligadas ao mesmo bridge ID. Então, nós temos que recorrer ao nosso quarto processo para desempate. Qual o quarto processo para nosso desempate? Processo do nosso algoritmo de Spanitri. Menor prioridade de porta.
menor prioridade de porta. Então, a menor prioridade de porta é a 1 ou é a 24? Certamente é a porta 1. E vem escrito na nossa BPDU porta 1. Então, esta porta aqui vai ser o quê? Vai ser, a Fast 01 vai ser minha root port. Então, definimos minha root port. Agora, vamos fazer o cálculo. O custo da porta Fast 01 é 19, diretamente ligado ao root bridge. O custo da Fast 0/24, 19. Maravilha. Agora, eu recebo um custo de 19 na Fast 24 por uma porta que custa 19. Qual o custo do meu vizinho? 0. Se o custo é 0, com certeza ele é o root bridge. Então, para chegar ao root bridge, ele é o root bridge. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar essa porta como não designada a atender aquele segmento. Então, o que é designado ou não designado a atender aquele segmento? Uma maneira fácil de, numa prova, resolver esse problema ou fazer o teste se está correto ou não. Imaginem uma estação, um computador ligado nesse segmento. Se entregar o da direita, o custo é 0, que ele é o root bridge. Se entregar o da esquerda, o custo é 19. A quem eu vou entregar? Ao da direita. Então, o root bridge tem todas as portas designated port. E aqui nós temos o resultado do simulador, que confere com o resultado por nós abordado. Então, eu dei um show Spanitree e aproveitei para mostrar aqui, ó, a Fast 01 do switch 00E é a root port, está no estado de forward, custo 19. A Fast 0/24 é uma porta alternativa, porque também recebe BPDUs, mas está bloqueada e tem o custo de 19. E aqui do lado, o custo de cada uma das portas. 128.1, 128.4. No nosso root bridge, todas as portas são designadas, tanto a 1 quanto a 24, e o custo das portas 128.1, 128.24. Outra coisa interessante é o P2P, peer-to-peer, par a par. Isso significa o quê? Que isso é uma ligação de rede. Ou seja, entre switches, é um switch ligado a outro switch. Então, nossa aula abordou o quê? Abordou o protocolo, principalmente o protocolo Spanitree, que se eu aprendo com clareza o protocolo Spanitree, todas as outras técnicas passaram por evoluções do protocolo Spanitree. Na nossa próxima aula, nós veremos essas evoluções, como Uplink Fast, Backbone Fast, Port Fast, tudo isso para acelerar a convergência das portas durante o uso do nosso Spanitree Protocol, STP, Spanitree Protocol, redundância de camada 2. Até a nossa próxima aula.